meio assim. Pronto. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Milena, membro da comissão organizadora, e é uma alegria estar aqui para apresentar esta mesa. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até o dia 14 de agosto, na sexta-feira, durante todo o dia, com início de mesas às 10, às 14 e 16 horas, e com as conferências sempre às 19 horas. Nós estamos já nesse terceiro dia, e este é um evento idealizado pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com o apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Assessoria Especial de Ensino e Tecnologia, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil dos técnicos em educação, na organização da programação. E é transmitido pela equipe da Protic, Rodrigo Bittar, Cleibson Ítalo, a quem nós, da comissão organizadora, agradecemos muitíssimo. Iniciaremos em instante esta mesa, intitulada Conversas para Gerar e Generalizar as Questões de Gênero, proposta pela Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-lo através do chat do YouTube, que elas serão repassadas pela mediadora e enviadas às convidadas, que responderão essas perguntas após as suas falas. Não esqueça de assinar a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição aí abaixo do YouTube. E essa mesa será mediada por Lívia Goza Costa, coordenadora de práticas educativas da Diretoria de Ensino e Aprendizagem da Progeac. E não esqueça também de acessar os videoposts e as intervenções artísticas disponíveis na página do evento. Tem muita coisa interessante, muito boa. E no final dessa mesa, nós teremos a intervenção artística Baiano Ondoiar, de Santox, estudantes da UFSB, que tem a duração de 5 minutinhos. Então, eu passo agora a palavra à Lívia, que fará a apresentação das convidadas e a mediação dessa mesa. Lívia, é com você. Eu gostaria de agradecer a Milena Magalhães, que é a diretora de ensino e aprendizagem da Progeac, e também a presidenta dessa comissão, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, mas mais orgulho do que fazer parte da comissão organizadora desse evento, que está lindo. A gente está no terceiro dia de evento, ter a oportunidade e o prazer de estar aqui mediando essa mesa com essas duas mulheres potentes, e fortes, e que têm em comum, apesar de ainda não se conhecerem, é a primeira vez que elas participam de um evento juntas, e eu soube disso, a paixão pelas mulheres. Ambas têm as mulheres enquanto um elemento de união, ambas amam falar das mulheres, amam estudar as mulheres, sentem a pulsão de ser mulher nas suas vidas, e falar das mulheres sendo mulher é muito melhor, é muito gostoso. Então, para mim é uma honra estar aqui, junto com a Natália Borges Polesso e com a Joana Maria Pedro, que é uma referência pessoal, nos meus estudos de História, na minha graduação de História, no meu TCC, na minha dissertação de mestrado. Eu usei gênero enquanto categoria de análise histórica, e usei muito as suas referências, professora. Então, para mim é uma honra estar aqui mediando essa mesa com a tua participação. E com a Natália também, que eu tive o prazer e a emoção de ler Amora, que é um dos seus livros. Vou fazer uma breve apresentação das nossas convidadas, começando pela professora Joana Maria Pedro, que é pesquisadora do Instituto de Estudos de Gênero e do Laboratório de Estudos de Gênero e História. Ela tem doutorado em História Social pela USP e possui PhD pela Université d'Avignon, na França, e também na Brown University, nos Estados Unidos. Ela está como professora permanente do programa de pós-graduação em História e do programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas na Federal de Santa Catarina. Ela é organizadora e autora de dezenas de livros, tendo como temática gênero, história das mulheres e feminismo. A Natália Borges Polesso, a nossa convidadíssima, ela é pesquisadora de pós-doutorado com bolsa CAPES.
é doutora em Teoria da Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul, é autora dos livros Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, que venceu o Prêmio Açorianos de Literatura em 2013, e Amora, a qual me referi agora em instantes, vencedor do Prêmio Ages, Livro do Ano, no ano de 2016, também vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura em 2016, e foi primeiro lugar no Prêmio Jabuti nas categorias Contos e Escolha do Leitor. Então, a leitura indispensável nos dias de hoje. Em 2017, a Natália foi selecionada para a coletânea Bogotá 39, que reúne os 39 escritores mais promissores da América Latina com menos de 40 anos de idade. Ano passado, ela lançou a sua obra mais recente, que é o romance chamado Controle. Se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês vão ter um tempo bastante considerável para expor, e eu vou passar a fala para a professora Joana Maria Pedro, que vai fazer as suas exposições. As pessoas que quiserem fazer perguntas, podem fazer a partir do chat. No final da exposição das duas apresentadoras, eu vou repassar para elas. Muito obrigada. Professora, a senhora ativa só o seu microfone, por gentileza. Obrigada. Boa tarde, então, obrigada. Eu quero agradecer o convite, a alegria. Obrigada, Lívia, obrigada à equipe que me convidou e muito feliz de encontrar Natália Borges Polesso, que queria lhe dizer que nós conhecemos um pouco do seu trabalho. Nós, quando eu digo nós, é o Laboratório de Estudos de Gênero e História, que quando não tinha pandemia, a gente de vez em quando fazia uma espécie assim de um sarau, e um dos seus trabalhos, Amora, por exemplo, foi lido trechos por um dos nossos participantes do laboratório, num desses saraus. Então, você já é uma pessoa conhecida do grupo de estudos de gênero, do Laboratório de Estudos de Gênero e História da Federal de Santa Catarina, só para você saber. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero dizer que eu preparei um texto. Eu vou falar em 6 coisas. Me disseram que a gente tem 40 minutos, eu prometo não incomodar demais. Eu vou falar de contexto. De onde é que eu falo, para começar? Eu sou historiadora, né? Historiadora e outras coisas que a gente já sabe, branca, classe média, acadêmica, por enquanto hétero ainda, do sul do Brasil, né? Tudo isso que é do lugar, claro, com todas as minhas limitações. Então, eu vou falar do contexto, eu vou falar do que é que já foi feito em termos de políticas públicas em relação à questão do gênero e da sexualidade. Eu vou falar do protagonismo das mulheres. Vou falar da pandemia um pouco também, porque tem muito a ver com tudo isso. E aí vou entrar no tema principal, que é como expandir os estudos de gênero, que essa é a questão do nosso debate de hoje. E, por último, se ainda der tempo, vou tentar fazer alguma discussão sobre o pós-pandemia. Então, quero começar com o contexto. Vocês viram que são 6 itens que eu vou falar, então vocês vão poder acompanhar. Meu Deus, ela já está terminando, ou meu Deus, ela não terminou ainda. Tudo isso vai ser possível acompanhar, né? Então, como eu disse, eu escrevi. Quero começar, então, com um item que eu chamaria de contexto, como historiadora. Lembrar que o Brasil, desde o início da década de 10 deste século XXI, iniciou uma espécie de processo de queda no rendimento da economia, crises políticas que passaram a se avolumar, com as jornadas de 2013, por exemplo. Nós vimos a aceleração da emergência da extrema-direita no Brasil. Tivemos a prisão com acusações de corrupção de várias personalidades do campo da esquerda e ainda o impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
e a eleição de um personagem que até então era um deputado do chamado Baixo Clero, da Câmara dos Deputados do Brasil, em 2018. E isso trouxe mais poder para as forças da direita. E foi justamente todos esses acontecimentos que o Brasil foi atingido por uma pandemia, o coronavírus que nós estamos vivendo até agora, e que nos faz ter esse tipo de atividade online, né? Eu sempre fui fã das atividades presenciais, que envolvem o contato pessoal, a conversa, a própria emoção do momento que se está vivendo. O Brasil é um país com longa história de desigualdades sociais e de racismo. Tinha, desde o início do século XXI, conseguido, mesmo assim, implementar várias políticas de inclusão, buscando a redução da pobreza e das desigualdades em várias interseccionalidades. Grande parte dos recursos que permitiram a execução dessas políticas eram oriundas de um crescimento econômico promovido pela elevação dos preços das commodities. O crescimento da China demandou matérias-primas e produtos agropecuários fornecidos por países como o Brasil. Evidentemente, esses recursos acumulados com o aumento dos preços das commodities foi destinado, em parte, para políticas de redução das desigualdades. Porque os governos que assumiram eram do campo da esquerda. Eu sei que eu estou falando de coisas que vocês já sabem, mas convém a gente lembrar de que lugar a gente sai. Convém lembrar que esse processo não aconteceu também só no Brasil. Outros países, e não só na América do Sul, mas eu vou me referir aos da América do Sul, também viveram este momento, com governos de esquerda. Governos que o Francisco Paniza chamou de momento da maré rosa. Rosa porque não é vermelho, é rosa. Uma esquerda light, vamos combinar. Eu agora vou para o segundo item. O que é que foi feito? Grande parte desses governos de esquerda, e dentre eles o do Brasil, em suas políticas de inclusão, promoveram leis e políticas que buscaram a igualdade de gênero. Vou citar algumas. A aprovação da Lei Maria da Penha em 2006, a criação da Secretaria de Políticas para Mulheres com status de ministério, a Lei do Feminicídio em 2015, os editais de pesquisa realizados pela SPM, né, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, junto com o CNPq, com recursos para pesquisa. Os concursos de redação e de artigos científicos intitulados Construindo a Igualdade de Gênero, voltados para estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação, também organizados pela SPM. Quero lembrar o quão foi importante esses concursos, porque mexeu com estudantes do final do ensino fundamental e do ensino médio. As atuações da SECADI, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que apoiou cursos de gênero e diversidade na escola, formando especialistas e criando uma grande rede de conhecimento que fortaleceu as pesquisas sobre o feminismo, história das mulheres, relações de gênero e sexualidade. Acontece que esse caminho de crescimento e essas conquistas no campo do gênero e do feminismo foi interrompido. Como já sabemos, inicialmente pelo próprio impeachment da presidenta, a qual enfrentou, além da crise econômica e política, uma acirrada violência política de gênero. Grande parte dos ataques feitos a ela vieram carregados do fato de ela ser uma mulher e estar ocupando o mais alto cargo da nação.
Eu agora vou para o terceiro item. Então, o que é que eu fiz até agora? Eu falei do contexto em que tivemos, que permitiu uma série de políticas. Porque é bom a gente ter isso guardado, porque quando esse momento horrível passar, nós vamos precisar implementar essas coisas de novo. Porque estava dando certo. Vou para o item protagonismo das mulheres. É porque neste momento de pandemia, nós estamos vivendo um grande protagonismo das mulheres em suas casas, certamente. Mas a gente pode também ver isso em várias abordagens. Primeira, em primeiro lugar, nós precisamos render homenagem às feministas que nos antecederam e que abriram caminhos, derrubando barreiras para as mulheres. É sempre bom, sim, lembrar que muito foi feito, porque parece que é tudo tão natural e não é. Isso foram conquistas difíceis que foram acontecendo através do tempo. E é bom a gente lembrar que houve pessoas que se dedicaram a isso, houve mulheres que se dedicaram a isso. E, em segundo, devemos reconhecer que há continuidades de hierarquias, definições de tarefas que atribuem às mulheres os trabalhos domésticos e os cuidados como se fossem coisas naturais. O movimento de mulheres e feministas tem feito inúmeras reivindicações que algumas foram atendidas, outras não. Quero lembrar algumas. Foi reivindicado o direito de votar e ser eleita, de estudar em escolas e universidades, o direito de trabalhar e de receber pagamento pelo trabalho, já que por muito tempo o salário era pago ou ao pai ou ao marido, o direito de receber heranças, de gerir patrimônios, seja lá qual fosse, receber, ou pelo menos reivindicar receber salário igual por trabalho igual, não ser alvo de assédio e violação, ser testemunha em julgamentos, escolher o lugar de morada, decidir se quer e quantos e quando quer ter filhos. Esse ainda não, né? Não completamente. Por isso devemos sempre reverenciar as mulheres que nos antecederam, como eu já disse, na luta. Claro que muitos desses direitos ainda não foram alcançados. Em alguns países, as mulheres não têm o direito de dizer o nome. Vocês viram uma reportagem recentemente sobre isso, não é? De ter o nome, por exemplo, numa receita médica. As mulheres só têm nomes para a família. Fora da família, o nome delas não pode ser conhecido. Por outro lado, esta pandemia tem mostrado como algumas áreas são muito resistentes à presença de mulheres e que elas continuam sendo mais numerosas naquelas áreas que parecem ser uma extensão daquilo que se considera como feminilidade. É o caso das professoras, das enfermeiras, das médicas, das agentes de limpeza, das trabalhadoras domésticas. As mulheres representam 70%, por exemplo, das pessoas que trabalham na área da saúde em todo o mundo. Essas profissões costumam ser associadas ao cuidado com outras pessoas. E se tornaram imprescindíveis nessa pandemia. No Brasil, essas profissionais da saúde são as mais atingidas pela contaminação e pela morte por coronavírus. Em relação aos demais países, o número de mortes entre as pessoas da enfermagem é superior no Brasil. O Brasil é superior em morte de pessoas que trabalham na área da saúde, por conta do coronavírus. Por conta de falta de equipamentos, de proteção, de treinamento para lidar com a doença, que faz com que a taxa de letalidade seja de 2,36% no Brasil. Claro que a maioria dessas pessoas contaminadas e mortas na área da saúde são mulheres.
representando 65,38% dos falecimentos. Há ainda a questão das trabalhadoras domésticas. No Brasil, apesar de tantos anos de feminismo, temos pouco avanço na divisão de tarefas domésticas. O serviço doméstico é mal pago e desqualificado. Certamente uma herança de tantos anos de escravidão. Por ser mais barato, muitas mulheres de camadas médias conseguem transferir para outras mulheres tarefas domésticas que deveriam ser divididas com todas as pessoas que fazem parte da família. A presença da empregada doméstica reduz conflitos familiares e perpetua a divisão desequilibrada dos trabalhos gratuitos feitos na casa. Assim, continuam sendo as mulheres, sejam elas esposas, mães, filhas, irmãs, ou ainda faxineiras, empregadas domésticas, cuidadoras, as que se encarregam de atividades imprescindíveis à sobrevivência e ao cuidado. Os homens continuam sendo poupados desse trabalho, seja ele gratuito ou remunerado. E nesta pandemia, esta situação não tem mudado, não. Com a pandemia, de acordo com o relatório da SOF, a Sempre Viva Organização Feminista, 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém. 72% informaram que tiveram um sensível aumento de trabalho de atenção. Cuidado com alimentos, com limpeza, saúde, inclusive fazer companhia a idosos, doentes ou crianças. As mulheres que continuaram trabalhando em home office, em casa, na pandemia, apontaram que o aumento do trabalho tornou o seu dia imensamente cansativo. Esta pandemia, então, está mostrando a importância do cuidado e que estes são prioritariamente desempenhados por mulheres. Isso poderia levar-nos, no pós-pandemia, a valorizar mais a atuação das mulheres, mas a crise econômica que aparece no horizonte e que já está se manifestando no crescimento do desemprego, pode também acirrar ainda mais o preconceito e a discriminação, criando formas de excluir pessoas que não sejam homens, jovens, brancos, cristãos, cis, heterossexuais. A história do feminismo já nos mostrou como a crise, por exemplo, dos anos 30, representou retrocesso no direito das mulheres. E isso foi muito bem retratado por Kate Millett em Política Sexual. Claro que não repetiremos a história, não necessariamente o que já aconteceu. Além disso, está em aberto. Vai depender do que a gente está fazendo hoje, das lutas que estamos dispostas a levar adiante. Eu estou no item 4, um vírus que não é democrático. O vírus realmente não é democrático, há quem diga que é. Ele tem gênero, classe, idade, raça, etnia. Diferente do que se possa imaginar, quem tem morrido mais são homens. Ou melhor, pessoas que têm se descuidado e que precisam estar no espaço público, que não podem fazer distanciamento social, algumas que não têm grandes preocupações com a própria saúde. Outras consideram, por exemplo, que usar máscara não é coisa de homem. Interessante observar como há uma certa exibição de masculinidade que passa pela rejeição da máscara. O atual presidente, supostamente, eu digo supostamente porque isso foi uma notícia, chegou a afirmar que usar máscara, desculpem-me, mas dizem que ele disse que usar máscara era coisa de viado.
E ele tem dado exemplo aparecendo em público sem máscara. Note-se que faz parte de uma certa noção de masculinidade não procurar médico, pois se considera que o homem de verdade não fica doente. E que quem precisa de medicina são as mulheres. As pessoas que lidam com a história do corpo das mulheres têm narrado como a medicina avançou sobre o corpo das mulheres. Essa referência de masculinidade tem resultado, então, no número maior de homens que têm adoecido e falecido. Dados têm mostrado que 70% das pessoas que se contaminam e que ficam gravemente enfermas e falecem são homens. Depende, evidentemente, da classe a que pertence, da raça, tudo isso, a interseccionalidade cria as várias nuances. As pessoas que têm poucas condições, que têm dificuldade para conseguir bons hospitais, equipamentos capazes de garantir a recuperação, correm mais risco. A cor também atravessa essa questão, pois o racismo institucional e a história da exclusão dos afrodescendentes, das possibilidades de propriedade, de políticas de inclusão, de valorização, de indenização pelos crimes, pelo crime da escravidão, tem tornado essa população bem mais vulnerável. Entre as pessoas que têm saído de casa e que não podem ficar em isolamento e fazer distanciamento social, estão as empregadas domésticas. No Brasil, tem, em geral, essas mulheres, primeiro, são mulheres. Segundo, têm mais idade. Muitas são de área de risco, de idade de risco. São do grupo de risco. E muitas são afrodescendentes. Dados da ONU Mulheres, informam que elas têm sido as principais prejudicadas. Grande parte perdeu o emprego com a crise, ou teve que aceitar a redução de salário. As que trabalham enfrentam a parada ou a redução no transporte público e a ameaça de contaminação nos transportes. No Brasil, essas mulheres representam 14,4% das mulheres empregadas. Na América Latina, elas já são 77,5% dessas mulheres. Não, na América Latina, 77,5% dessas mulheres trabalham na informalidade e recebem até 50% dos salários das pessoas ocupadas. Note-se que são essas mulheres as que se expõem à contaminação e à morte, para fazer compras, para ir a bancos, passear com cachorros, visando preservar os patrões e as patroas da contaminação, que muitas vezes são mais jovens do que elas. Das pessoas envolvidas com o trabalho doméstico, certamente as faxineiras são as que estão em situação mais precária. Com o isolamento social, a necessidade de se manter em casa e a necessidade de se manter em casa, a presença da faxineira está sendo considerada uma ameaça. Como elas trabalham em várias casas, tornaram-se uma espécie de perigo, como disseminadoras do vírus. Algumas famílias continuaram pagando as faxinas, mesmo que elas não tenham ido, mas são muito poucas as que fazem isso. Muitas têm neste trabalho o único sustento familiar. Outra questão a se levar em conta é que, com a suspensão das aulas presenciais, os filhos estão ficando em casa e as avós são chamadas a cuidar dos netos, para que as mulheres que continuam trabalhando fora, apesar da pandemia, possam manter o emprego. Por outro lado, muitas vezes, é a aposentadoria da avó que garante uma parte importante do rendimento familiar. A contaminação dessas idosas pelo vírus trazido para casa pelas mulheres ou homens que continuam trabalhando e fora de casa, e pelas crianças quando brincam com outras na rua. Lembro que residências mais precárias têm pouco espaço. Tem causado grande desespero a essas mulheres, tem trazido grande desespero. Lembro ainda uma outra questão, a da sexualidade.
O isolamento das famílias tornou a vida de jovens solteiras e homossexuais, lésbicas, gays, um pesadelo. Conviver em famílias que não aceitam a homossexualidade torna a vida muito difícil. Antes da pandemia, havia muitos lugares para encontrar namorados, namoradas, companheiros, companheiras, enfim, lugares de pegação. Com a pandemia, tornou-se quase impossível sair de casa. Por isso tem sido muito comum a expulsão de casa destas jovens. As famílias rejeitam sua homossexualidade e temem também que tragam o vírus para dentro de casa nas suas saídas para namorar ou conhecer pessoas. A saída do armário, em tempos de pandemia, se tornou mais difícil ainda. Levando tudo isso em consideração, podemos dizer que sim, o vírus não é democrático. O adoecimento e a morte têm classe, raça, cor, idade, sexualidade e gênero. Bom, eu estou indo para o 5º já item. Vamos expandir os estudos de gênero. Como professoras e pesquisadores e professores, precisamos, antes de qualquer coisa, não ter medo. Ao discutir gênero e sexualidade, estamos proporcionando conhecimento e cidadania. Eu vou falar da história. Como professoras de história, podemos abordar estas questões de várias maneiras na sala de aula. Eu vou enumerar algumas. Dar historicidade para as masculinidades e feminilidades, mostrando que elas não são fixas, que elas são culturais e históricas. O que se exigia daquilo que se considera feminino no passado não é o que se exige hoje, a mesma coisa em relação ao masculino. Mostrar que tanto as mulheres quanto os homens, tanto eles quanto elas perdem com as definições de gênero rígidas e com as hierarquias que são estabelecidas. Dar visibilidade às mulheres na história, apontando as diferentes formas de vida, dependendo da raça, da classe, da cultura. Apontar a especificidade de ser escravizada no Brasil, e de como os padrões de feminilidade não valiam para estas mulheres. Destacar as diferentes culturas dos nativos brasileiros e como suas relações de gênero lidam com a homossexualidade e com as pessoas trans, divergindo do que veio da Europa. Mapear os diferentes grupos e culturas que foram trazidos da África e que foram aqui escravizados. E como era diferente na África o protagonismo das mulheres, assim como é diferente aqui. Dar destaque à atuação das mulheres em vários acontecimentos da história, que são muito pouco visíveis e raramente presentes nos livros didáticos de história. Como docente de qualquer nível de ensino em sala de aula, não podem e não devem permitir a discriminação e o preconceito. Eu estou falando daquele currículo invisível, em que a forma de tratar os estudantes ou as demais pessoas ensina, dar exemplo, valorizando as pessoas, independente de sexo, gênero, sexualidade, raça, etnia, classe social, capacidade. Há uma vasta pesquisa sobre a história das mulheres, relações de gênero, das sexualidades, das masculinidades e das feminilidades. É importante trazer essas informações para a sala de aula, mesmo que o livro didático adotado não traga esse conteúdo.
há muito material didático de qualidade na internet que pode ser usado e, se houver condições, estudantes, sob orientação docente, podem fazer pesquisa, ler materiais, discutir em sala de aula. Enfim, tornar este um assunto que precisa ser conhecido. Levar a sério esta temática. Pedir que leiam, estudem, cobrarem trabalhos e provas. É muito importante. Convém lembrar que o próprio Superior Tribunal Federal reconheceu que a questão de gênero e sexualidade é um assunto que deve, sim, ser discutido na escola. Essa é uma temática que, quando é desconhecida, retira das crianças e jovens as possibilidades de escolha, de decisão, enfim, de protagonismo. Jovens precisam aprender sobre sexo, e mesmo que digam que isso é algo que os pais devem ensinar, não é isso que acontece. Sobre esse assunto, costumam aprender com coleguinhas mais velhos, mais velhas, mais sabidos ou sabidas. O sexo, o desejo, o gênero, a sexualidade fazem parte da vida. Como dormir, como comer, como nascer, como morrer. É preciso dessacralizar o sexo e a sexualidade, torná-los um conhecimento corriqueiro, como estudar gramática, física, biologia, matemática, geografia, etc. A disciplina História é certamente uma das mais apropriadas para mostrar como esse conhecimento sobre o sexo e a sexualidade já foi alvo de desconfiança. Como mulheres e meninas foram afastadas propositadamente desse conhecimento e como, inclusive, deveriam fingir não saber quando sabiam. Meninos e homens, apesar de todas as mudanças, continuam sendo cobrados em coragem e, por isso, muitas vezes, morrem mais cedo. Ser homem é arriscado, porque se tem ensinado que não devem chorar ou mostrar fraqueza. A história nos ajuda a mostrar que as guerras, por exemplo, não atingem somente homens, e que as mulheres tiveram presença em diferentes situações, como civis, mas também como enfermeiras, como acompanhantes, como vivandeiras. Há muitos trabalhos sobre isso. A história aponta como as sexualidades dissidentes da heteronormatividade fizeram parte de diferentes sociedades em diversas temporalidades, sem que isso fosse um grave problema. E que a exigência da heterossexualidade cis, essa sim, tornou-se um problema em algumas religiões e foram alvos de leis, principalmente a partir do século XVIII, na Europa, que trouxe tudo isso para cá. Penso que nas universidades é preciso cada vez mais criar núcleo de pesquisa, grupos de estudo, reflexões, oficinas visando discutir machismo, misoginia, transfobia, homofobia, assédio sexual e todas as formas de violência, além de racismo, capacitismo e tudo mais. E articular isso de forma interseccional. Precisamos estimular os estudantes e as estudantes a se reunirem, a discutir masculinidade, feminilidade, organizarem coletivos, lutarem por direitos. Esses são alguns dos exemplos que eu consigo pensar sobre como enfrentar a emergência deste pensamento fundamentalista, cristofascista que estamos vivendo. Reforço aqui que não podemos nos esconder nem deixar de falar das questões de gênero e sexualidade. Estas são questões da vida. E a disciplina História tem por objeto de estudo tudo que envolve a vida das pessoas. Historiadores do passado já nos lembravam, e eu vou dar aqui o exemplo do Marc Bloch, o seu trabalho Apologia da História, publicado em 1949, quando ele já dizia que já o bom historiador se parece com um ogro da lenda,
onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. Então, lembremos que o gênero e a sexualidade fazem parte da carne humana. São, portanto, campos de estudo de quem pesquisa e ensina a história. Tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, esse momento conservador, com este fundamentalismo cristofascista, e ainda a pandemia, a crise econômica, faz com que a gente sinta muita insegurança sobre o que conseguiremos fazer. Então, estou indo para a conclusão. Como será o nosso pós-pandemia? Primeiro, acho que a gente precisa continuar lutando pelo que já foi conquistado. Segundo, lembrar que nós já fizemos coisas, que já conquistamos coisas e os métodos que foram utilizados. E exigir políticas públicas para a sua implementação. Mas também temos algumas tarefas. A emergência dessa onda da direita está nos ameaçando muito. E nós precisamos nos dedicar a questões não só de políticas públicas, como de questões culturais. Meninos e meninas precisam aprender a cuidar de uma casa, a cozinhar, lavar, passar roupa, consertar roupas, cuidar de crianças, cuidar de idosos e de doentes. Não é só meninas. Não podemos deixar os meninos de fora desse aprendizado. Precisamos responsabilizá-los por essas tarefas da casa. Não podemos achar que somente as meninas devem aprender a ser responsáveis pelas tarefas domésticas. Essa é uma campanha que precisamos fazer. Outra questão é sobre o direito de decisão das meninas e mulheres. Já desde a segunda onda, que a campanha do não é não existia, e o meu corpo, minhas regras também. Só que até hoje isso está muito complicado e a gente precisa continuar batalhando por isso. O que essa pandemia está fazendo é apenas escancarando o machismo cotidiano que já vivemos. Então, quero lembrar que estamos vivendo situações bastante complicadas, temos visto um aumento sério dos divórcios, um aumento sério do feminicídio, das agressões às mulheres. Sabemos que essa pandemia deixa as pessoas bastante tensas, muita gente perdeu o emprego, muitos homens não aceitam que as mulheres peçam a separação. Lembro também que para muitos homens idosos, ficar sozinhos é uma declaração de morte. E o que vamos fazer no pós-pandemia? O que vai ser de nós? Nós temos visto muitos prognósticos. Esses dias eu ainda estava brincando com o pessoal do laboratório, dizendo que qualquer dia eu queria fazer um livro só com os prognósticos, porque o que tem aparecido de prognóstico é impressionante. Queria lembrar, por exemplo, um feito pela professora Débora Diniz, que diz que o mundo pós-pandemia teria valores feministas em vigência. Ela lembra que a pandemia demonstrou a importância das mulheres no cuidado, de como elas ficaram sobrecarregadas com a ausência do Estado, através das creches, escolas e clínicas, que a pandemia trouxe as crianças para casa, e que é preciso reconhecer o protagonismo das mulheres e que isso traria um mundo mais alinhado aos valores feministas. Mas há também quem tem mostrado que as empresas que lidam com alta tecnologia, que, aliás, nós estamos usando, né,
estão ampliando suas atividades e planejam a possibilidade de viver sem a necessidade de muitos contatos físicos com as pessoas. E a história do home office vai continuar. Isso significa um afastamento muito grande do Estado, certamente, se isso virar algo que as pessoas vão ficar em casa. Isso vai ser um desastre para as mulheres se nós não conseguirmos mudar essa discussão que temos lutado há tanto tempo e até hoje a gente conseguiu mudar muito pouco, que é a divisão das tarefas. No horizonte ainda temos a crise econômica e certamente sérios problemas para a arrecadação do Estado e para o pagamento de políticas públicas. Mas, é claro, tudo isso vai depender do quanto nós somos capazes de brigar e de lutar. Sabemos que estamos fazendo história neste momento, construindo um futuro, que nada está definido. Eu tenho visto ultimamente muitas mulheres se candidatando. Precisamos de mais mulheres na política. Se querem saber o que precisamos fazer agora, precisamos eleger mulheres feministas. Mulheres negras, mulheres homossexuais, mulheres pobres, mulheres feministas. Precisamos de pessoas que tenham uma visão de Estado diferente desta que estamos vivendo. E pense que a sociedade precisa cuidar das pessoas, que o Estado tem esta obrigação e exigir isso. Quem sabe a Débora Diniz tem razão. Quem sabe as mulheres possam fazer leis e atuar para que a sobrevivência possa ser garantida, quem sabe, com renda mínima, que exija políticas públicas para que o cuidado não fique apenas nas costas tão cansadas das mulheres. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. É de um impacto tão grande que as palavras somem da nossa boca. Agradecendo a fala da professora Joana, eu passo imediatamente a vez da fala para Natália Borges Polesso, que vai nos brindar a sua exposição neste momento. Professora Joana, eu só peço para a senhora desligar a câmera para a gente dar continuidade. Obrigada. Obrigada, Lívia. Bom, olá a todos, todas e todes. Falar depois da professora Joana fica realmente bastante, eu não vou dizer difícil, porque depois de uma fala dessa, tudo que não é difícil, porque ela já apresenta um contexto, um lastro sobre o que eu quero partir daqui. E fico muito contente de estar nessa mesa junto com ela, porque é muito bom poder ouvi-la, professora. Está me ouvindo nos bastidores, né? Bom, eu também preparei uma fala que eu vou ler, e vocês já peço desculpas de antemão, porque eu sou horrível quando eu estou lendo os meus próprios textos, talvez porque eu não saiba pontuar direito, mas eu tentei fazer umas quebras para fazer mais sentido na hora da fala, tá? Então, eu vou retomar a leitura aqui, após esses cumprimentos a vocês. Bom, eu espero que todos vocês estejam saudáveis e em condições físicas e emocionais razoáveis, considerando o nosso contexto sanitário, político e social, né? Que eu acho que para a gente estar bem é pedir um pouco demais, né? Eu agradeço demais o convite da Universidade Federal do Sul da Bahia, especialmente a professora Milena, que entrou em contato comigo,
E também cumprimento, obviamente, os meus colegas de mesa, como já disse, a professora Joana Maria Pedro e a Lívia Gosser, a nossa mediadora. Eu acho que todas essas iniciativas de manter os eventos de maneira virtual, remota, elas me alegram muito porque dão a chance para a gente ter esses encontros, né? E permitem que os nossos debates sigam acontecendo com a vantagem, se eu posso dizer assim, dos encontros, né? Apesar da desvantagem do deslocamento, da viagem e da ocupação dos espaços, né? Mas, enfim, que a gente ocupe aqui de outra maneira, momentaneamente, né? E é um pouco disso que eu quero falar hoje. Quando eu recebi o título dessa mesa, eu fiquei pensando em como é que eu poderia colaborar numa conversa para gerar e generalizar as questões de gênero. E me ocorreu que eu tenho feito e discutido isso nos últimos 8 anos, pelo menos, assim, se for pensar no que eu tenho feito de literatura e também de práticas, talvez não exatamente teóricas, mas como participante na literatura, né? Desde ser uma leitora mais consciente, de tentar ser uma leitora cada vez mais responsável, até tentar ser uma professora responsável. Desde onde eu me encontro nesse tempo e lugar, e desde um percurso que tenho empreendido para compreender algumas experiências que envolvem tanto a minha produção criativa quanto a minha produção teórica, e a produção criativa e teórica das minhas contemporâneas, e também para compreender todos os nossos deslocamentos e as nossas movências pelo mundo. Então, eu gostaria de começar aqui dizendo que estabelecer identidades não é algo simples. Eu vi que a professora Joana também começou assim, e eu acho isso muito importante, né? Por que não é algo simples, né? Quando nos espaços, as estruturas da opressão e do privilégio apresentam essa mobilidade, essa maleabilidade, isso não é uma tarefa fácil, né? Mas eu acho que ela é necessária. Porque isso significa que a tensão do campo sempre vai criar acordes mais ou menos dissonantes, né, para essas apresentações identitárias. Os cruzamentos culturais, econômicos, raciais, de classe, de gênero, todos esses que a gente já sabe, nos interpelam a todo momento e por todos os lados, fazendo com que tudo que tentamos construir seja sempre muito instável, ainda assim precisamos estar conscientes do e no mundo. Eu digo sobre o mundo e sobre o lugar de onde falamos neste mundo. E é por isso mesmo que conversas como essas são tão necessárias. A Glória Anzaldúa diz algo muito importante sobre o rotular-se a si mesma, e que talvez seja importante também para pensar algo aqui hoje, né? Ela diz que para ela se rotular, dizer, né, que ela mesma, essa ticana, lésbica e todas as outras pessoas que existem nela não sejam apagadas, né, nem omitidas e nem assassinadas. Nomear é como eu faço minha presença conhecida, como eu me afirmo quem e o que eu sou, e como eu quero ser conhecida. Nomear a mim mesmo é uma tática de sobrevivência. E eu acho que ela está certíssima em dizer que é realmente uma tática de sobrevivência, ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje. Bom, então aqui eu também me coloco nessa conversa como escritora, porque eu não posso me descolar disso, né? E como pesquisadora, como mulher lésbica, como mulher cis, branca, do sul do país, considerando a produção do conhecimento e sua legitimação colonial e eurocentrada. Eu acho que eu posso me considerar um tanto periférica e sul-americana, uma tentativa decolonial de pensamento. Isso também me posiciona em relação a muitas escritoras e pesquisadoras lésbicas que produzem desde o sul global. E aí eu chamo a Laura Arnés para dizer algumas coisas, né? E considerando o percurso das ficções lésbicas desde o século XIX, a Laura Arnés, afirma que a entrada do século XXI tornou o panorama literário e o panorama social muito mais complexo. E aí eu cito: com o correr dos anos, a voz assumiu um corpo,
os corpos lésbicos foram se expandindo eroticamente até conquistar o corpo do texto, até desarticular ficções amorosas e edipianas, até transfigurar o texto em corpo, língua e, finalmente, em cunilíngua. Portanto, no século XXI, as ficções lésbicas já têm voz e corpo. O que resta agora é que se deixem guiar pelos afetos, que se apropriem dos espaços para desenhar paisagens e caminhos. E eu faço uma reconsideração sobre a citação da Laura Arnés, porque eu preciso pluralizar. Para mim, são vozes e corpos, e assim, paisagens e caminhos. As ficções lésbicas, diversas, distintas, possuem, sim, vozes e corpos plurais, e têm criado as mais impressionantes paisagens e cartografias. Considerando esses cruzamentos, eu proponho que as lesbianidades em literatura sejam pensadas via geografia, que é o que eu faço na minha pesquisa de pós-doutorado, que eu conduzo na Universidade de Caxias do Sul, cujo nome é Geografias Lésbicas, Gênero e Literatura. Eu penso nesse deslocamento teórico por alguns motivos, mas talvez o que tem me tomado mais, o mais importante, e que tem me gastado talvez o sono, seja o de evitar a utilização da palavra temática, que é uma coisa muito corrente, né? Temática LGBT, temática lésbicos, né? Eu pensei isso a partir de muitas coisas que me ocorreram por causa da minha trajetória com o Amora, né? Com esse livro que eu escrevi, que está fazendo 5 anos, logo mais, e que me possibilitou caminhos de aprendizagem muito bonitos, né? Mas eu explico. Eu explico depois. Podemos pensar que a ideia de temática se caracteriza pela tentativa de compreender um conjunto de elementos que cria certa unidade. E isso me entrega um problema conceitual. Pois o que seria, então, o que seriam essas coisas, né, que fazem parte do ser lésbica, que poderiam configurar uma universalidade, ou um grupo, ou algo que se universalize em torno de uma temática? O sexo, sua prática? E pensar assim não nos reduziria a uma perspectiva, talvez, sei lá, erotizante, das mais batidas, fetichizadas, e não excluiria outras imagens de lesbianidades, por exemplo, performada por mulheres trans ou por mulheres lésbicas sozinhas, que não estão em relação, por mães. Então eu pergunto, o que se entende por temática nesse contexto e o que se espera de uma produção literária quando associada a uma comunidade identitária? O que se caracteriza nesse sentido como sendo produção LGBTQIAP+. Porque para mim ser LGBTQIAP+, não é uma temática, é um estar no mundo. E não apenas uma forma de se relacionar com o outro necessariamente, mas um pensar-se no mundo, em primeiro lugar, e depois em relação a uma multiplicidade de gente, de lugares e de tempos. É por isso que eu acredito que o espaço e o pensamento paisagem e as cartografias sejam algo imprescindível para pensarmos essas relações, pois dependendo do lugar onde elas acontecem e também do tempo e sua historicidade, vão ter características diferentes, essas relações. Ou seja, não são apenas relações românticas ou sexuais que pontuam e que pontuaram nossa existência. E eu não deixo de ser lésbica quando eu estou sozinha. O que pontua a nossa existência é um estar no mundo, os modos de ocupação desses espaços, como eu interajo, como eu reivindico esses espaços. Então, para gerar e generalizar debates sobre gênero, e no meu caso, literatura, eu proponho esse deslocamento teórico via geografia. E isso implica, é claro, em algumas escolhas metodológicas e de critérios. Perdão. Abordar a literatura pelo viés da geografia literária e da geocrítica, as correntes teóricas que partilho, nos desonera de recortes pré-estabelecidos e nos proporciona pensar outros modos de compreensão das identidades e espacialidades no mundo, que não fundamentalmente ligadas ao tempo histórico, nem as correntes, nem a recortes temáticos redutores. Veja bem, não é que a geografia não tem uma história, ao contrário, ela tem. Mas a gente pensa a partir
a partir dessas subjetividades e de como elas se deslocam no espaço, porque aí sim a gente vai ter uma multiplicidade de olhares nessa construção histórica. Conforme o Michel Collot, que é um dos teóricos que eu usei na minha tese de doutorado e da qual se desdobra o meu trabalho de pós-doutorado, a geografia literária ela está interessada no espaço que a literatura produz e na maneira como ela produz os espaços, né? E também nas projeções dessa produção. Portanto, se a produção social está irrefutavelmente conectada à produção do espaço, qualquer movimento humano é produção espacial. Seus percursos, trajetos e até a forma como se constrói seu pensamento, seja no referente do mundo, seja em suas construções narrativas, literárias, essas produções, elas sempre vão ser espacializadas. Mas mais especificamente, né, tratando das geografias lésbicas, que é um termo da Eduarda Ferreira e da Cat Brown, do livro Lesbian Geographies, Gender, Place and Power, de 2015, nesse livro, ela traz questões mais pontuais e específicas que dizem respeito a onde e como vivem e trabalham, e têm lazer e transitam esses indivíduos, né, que se identificam como, reivindicam o termo, ou podem ser vistos como lésbicas. Sendo cis ou trans, bissexuais, pansexuais, enfim, né? Uma coisa não exclui a outra, ou engloba a outra, né? Mulheres queer até. Ou então que dizem respeito a como essas pessoas se encontram em determinados lugares e também como elas negociam os lugares onde elas são ou não são bem-vindas, estão sujeitas a abusos ou não, e onde elas se sentem seguras ou inseguras, né? A professora Joana falava agora há pouco de uma questão que realmente tem sido um grande problema durante a pandemia, que é essas pessoas LGBT, especialmente as mais jovens, ocupando o espaço da casa, que muitas vezes é encarado como um espaço de segurança, e para elas isso não ser um espaço de segurança, né? Não ser mesmo um espaço de segurança. Eu falava agora, há uns dias atrás, com a Cleo, que é uma mulher aqui de Caxias do Sul, que coordena uma ONG LGBT, sobre os casos de pessoas que têm, pessoas LGBT, jovens, que têm procurado porque estão sendo expulsas de casa durante a pandemia, porque não tem para onde ir durante a pandemia, pelo fato de serem LGBT. Então, realmente, né, essa negociação dos espaços, ela vai ser diferente, né? E se a gente for pensar nas narrativas e como elas são produzidas, isso vai acontecer de uma maneira diferente nessas narrativas, né? Bom, ainda conforme o Collot, na literatura, essa geografia literária, né, ela opera em 2 níveis, e aí eu explico um pouco da minha pesquisa para vocês. Primeiro, digamos que a geografia literária se ocupa no mapeamento dos itens no mundo. E, em segundo, então, a geocrítica, ela se ocupa do mapeamento das referências espaciais ficcionais que os textos carregam. Então, para minha pesquisa, para a pesquisa que eu conduzo, os meus critérios no campo da geografia literária foram a localização de autoras no espaço real, ou seja, no mundo, né? Eu faço um levantamento nessa primeira parte do trabalho, um levantamento que eu tive que parar agora. Eu estou fazendo esse trabalho desde 2017. Eu comecei ele com 25 escritoras e agora eu tenho 551 escritoras. Eu tive que parar de recolher nomes, mas toda hora eu encontro um nome, mas eu preciso tabular os dados e eu preciso criar os gráficos, então eu não posso ficar adicionando mais mulheres por enquanto, então tem uma data agora desse período de 2 anos para contabilizar o que eu fiz nesse levantamento, né? E aí viria uma segunda parte do trabalho que compete à geocrítica, e que, para mim, é a parte mais deliciosa desse trabalho, que é verificar, então, essas potencialidades da criação das espacialidades, né, dos espaços e das espacialidades que se encontram nesses textos narrativos, né, sejam narrativas ou sejam textos líricos, né, enfim, é um manancial, essa produção
de escritoras, e eu encontro os mais diversos modos de narrar o mundo e de estar no mundo a partir desse olhar, né? E por que eu digo isso? Porque realmente os nossos espaços são outros, né? Mesmo que a gente divida o mesmo espaço, mesmo que a gente habite o mesmo espaço, o nosso estar no mundo é outro. Então, quando eu proponho discutir a produção literária específica de mulheres LGBTQIA+, eu faço no intuito de dizer que ela se articula a partir desse ponto de vista, que também é instável, mas definitivamente não é conformista e não é normativo, e que é reivindicatório de espaços outros, e que está sendo ameaçado constantemente, que é excêntrico nas práticas eróticas e também nos modos de ocupar. E justamente por isso ele se torna mais interessante. Eu penso que as implicações dessas escritas, desses corpos lésbicos espacializados, configurem, então, dessa maneira, o que a gente poderia chamar de literatura lésbica, ou então literatura lésbica com uma rasura sobre a palavra lésbica. E isso do ponto de vista político e do ponto de vista estético, mas jamais reduzido ao temático, jamais gravitando apenas o eixo da sexualidade descolada do mundo, de suas pessoas, de suas pressões e opressões. Somos pessoas completas a ocupar espaços por vezes hostis. São pessoas completas criando, reivindicando e reinventando espaços de afeto e de articulação. Para comentar, a rasura no termo lésbica vem de uma inquietação teórica minha mesmo, que se constrói paulatinamente e tenta propor alguma reflexão sobre o que o termo carrega de complexo em si, sem esquecer o que ele, por ser um termo eurocêntrico, Natália? Natália? Eu acho que a Natália teve um probleminha de conexão. Ela está voltando aqui. Vamos aguardar só um instante. Acontece esses problemas de tecnologia. A internet dela, na verdade, a energia elétrica acabou na casa dela e ela está roteando do celular porque o modem desligou. Mas ela já está aqui, ela vai voltar. Natália, a gente só depende de você. Quando você puder, ligar a câmera e o microfone para continuar a sua explanação. Acontece. E antes da entrada aqui no YouTube, ela comentou sobre o Repentina de Tempo, lá onde ela mora. Tá fazendo muito frio, deve estar ventando. Então vamos lá, ela voltou. Natália, fica à vontade. só me diz de onde que parou. Na verdade, você estava discutindo. Volta um minutinho só na sua fala, porque a gente estava acompanhando bem. Você só parou e voltou logo. Tá. A minha energia elétrica está oscilando e não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que meu modem deve ter se desligado, mas eu estou roteando pelo celular agora. Eu acho que eu vou continuar comentando da parte em que eu falo que, para mim, tem uma inquietação teórica que é pensar nesse termo, né? Porque eu escolho o uso do termo geografias lésbicas
em função do conceito da Eduarda Ferreira e da Cat Brown no Lesbian Geographies. Então, eu uso lésbica como um termo guarda-chuva, mas eu estou incorporando uma rasura nesse termo, que ela vai refletir essa minha inquietação teórica, né, de pensar o que esse termo carrega, né, de complexo em si, mas sem esquecer o que ele apaga por ser um termo eurocêntrico e mormente branco, né. E aí, falando que nas teóricas contemporâneas que eu tenho lido e que trabalham com literatura feita por mulheres lésbicas, eu tenho visto o uso do termo sapatão, butch, dyke, exame, torta, lesbiana, entre outros termos, né. A gente precisa escolher alguns termos, né? Isso não significa que a gente não vá refletir sobre eles. E é claro que eu compreendo que os universalismos, eles são homogeneizantes e redutores, né? Então, o uso dessa rasura, para mim, ele traz uma marca gráfica, realmente, dessa discussão, né? Mas que eu deixo para outro momento, fica só como um comentário. O que eu quero também dizer é que eu penso um pouco nesse termo lésbica quando eu trago para usar em literatura com esse adjetivo, e quando eu penso nessas abordagens dentro da geografia literária, trazendo isso como uma geografia lésbica em literatura, eu tento pensar a ideia de lésbica, né, como Adrienne Rich, como uma ideia de existência lésbica, né? E daí eu vou citar um trecho da Adrienne Rich. Existência lésbica sugere tanto o fato da presença histórica de lésbicas, quanto da nossa criação contínua do significado dessa mesma existência, entendendo que o termo contínuo lésbico possa incluir um conjunto, ao longo da vida de cada mulher e através da história, de experiências de identificação da mulher, não simplesmente o fato de que uma mulher tivesse alguma vez tido consciente ou inconscientemente tido e desejado uma experiência sexual genital com outra mulher. Se nós ampliarmos isso a fim de abarcar muito mais do que formas de intensidade primária entre mulheres, inclusive o compartilhamento de uma vida interior mais rica, um vínculo contra a tirania masculina, o dar e receber de apoio prático e político. A existência lésbica inclui tanto a ruptura de um tabu, quanto a rejeição de um modo compulsório de vida. E é também um ataque direto e indireto ao direito masculino de ter acesso às mulheres. Mas é muito mais do que isso, de fato, embora possamos começar a percebê-la como uma forma de exprimir a recusa ao patriarcado, um ato de resistência. Eu gosto muito dessa citação da Adrienne Rich. Eu acho que ela contempla esse modo de pensar nessa existência lésbica como, e nessa palavra como um contínuo em constante desenvolvimento, né? A gente está constantemente pensando o que esse termo carrega. Bom, aí considerando essas questões, né, a questão espacial, todas essas tensões de identidade, as sexualidades, pensando que elas vão fluir mais ou menos dependendo do lugar onde elas estão, né? A Glória Anzaldúa também vai dizer que a identidade é uma espécie de rio e que ela precisa realmente fluir, né, e mudar para continuar sendo um rio, porque se ela estancasse, ela seria um corpo de água contido, né, e não é assim que a gente pensa a nossa identidade e o nosso estar no mundo. Então, entender a nossa compreensão de nós mesmas é um exercício constante de rasura e de reescrita, e que ocorre dentro dos códigos representacionais de que estamos conscientes, os quais sabemos mais ou menos articular, a depender do espaço que ocupamos, e só mesmo que compreender que esse processo se constitui também colado nessas estruturas maiores, nessas estruturas ideológicas, né? E aí eu acho que vem algo de uma inteligência queer, né? Da gente se reunir, se arvorar e se discutir, né, ou discutir nossas questões de estar no mundo, nossas questões de pensar essas geografias juntos, como, por exemplo, nesse espaço aqui. Bom, então, se essas produções que eu tenho visto, né, elas criam essas ficções e essas fricções que atualizam várias metáforas, né,
e que propõem certa resistência à heterossexualidade e à heterossexunormatividade, a regulação dos corpos femininos e a homogeneização dos comportamentos, até mesmo dos comportamentos neurotípicos em mulheres, entre outras questões, e considerando o corpo lésbico, isso significa que, de algum modo, essa literatura produzida serve para erodir essas estruturas normativas, para rompê-las, para escová-las a contrapés. O que eu quero dizer é que há muitas mulheres lésbicas, porque a experiência lésbica está contida na experiência bissexual, transexual, pansexual, de identidades complexas, escrevendo sobre toda sorte de assuntos, e que as abordagens que escolhem para adotar seus narradores e narradoras, seus protagonistas, bem como para construir sua lírica, passam sim por suas construções como indivíduos e como seres sociais espacializados. E se pensarmos em indivíduos dotados de sexualidades desviantes, excêntricas, que têm desejos desviantes e que esses desejos se realizam e se materializam no mundo, na ocupação desses espaços, desse mundo aqui que a gente está, e se essas mulheres integrais, dotadas de sexualidades desviantes, criam novos significados para esses espaços, e se criam até mesmo novos espaços e novas geografias, e se criam novas metáforas de existência, por que não haveriam de criar uma produção literária outra, uma nova produção literária? E aí, para finalizar, eu quero falar de algumas dessas mulheres que eu encontrei nesse mapeamento, e que, para mim, são muito marcantes, assim, em termos de quebrar algumas, ou de erodir, né, para usar um termo que eu usei ali, algumas dessas estruturas, sejam elas de construção e pertencimento de espaço, quanto ficcional, quanto dentro da estrutura do campo literário, né? E aí eu falo um pouco da Marília Flor Cosby, e, bom, eu não sei se vocês conhecem, mas ela escreveu esse livro aqui, chamado Mugido, e o livro que a Marília escreve, ele vai tocar em temas que pertencem ao homem do campo, ou pelo menos que supostamente pertenceriam ao homem do campo, ao homem gaúcho chucro, né? Mas a Marília, ela vai lá e dobra tudo isso, né? A Marília, inclusive, ela denomina a sua poesia como chucra, e ela faz vários paralelos entre mulheres e vacas, e inclusive o subtítulo desse livro é O Diário de uma Doula, né? Então, enfim, é um livro muito bonito, qual eu gosto muito. Outra mulher que, para mim, é uma dessas que dobra o sistema literário como a gente conhece, é a Luciane Aparecida. Ela vai trazer temas que versam sobre o ser mulher no mundo, no pequeno do mundo e no grande do mundo, e não é um qualquer ser mulher, é um ser mulher sempre contra um patriarcado, né, ser mulher contra a violência desse patriarcado, e ser mulher também com a violência desse patriarcado, desestabilizando as relações também de paternidade, e usando os próprios discursos de violência para um refazimento dessas personagens, né? E assim ela instaura uma busca constante e intensa sobre o amor às palavras e como salvar essas palavras que foram sequestradas, digamos assim, por uma literatura masculinista. Eu também gostaria de citar uma escritora que eu conheci o trabalho recentemente, que é a Monique Malcher. Para mim, a Monique, ela traz um frescor, assim, dentro da literatura, nesses territórios novos, né? Essas vivências e essas experiências de mulheres LGBT, mas reavivando metáforas que a gente conhece muito, metáforas de água, de planta, de lua, só que ela faz isso de um lugar distinto, né? Como ela mesma coloca, são territórios que seus próprios pés desenharam, para citar uma frase dela mesmo. E ela faz esses trânsitos de uma urbanidade que é um pouco outra, assim, um traçado com um cheiro de norte, um traçado urbano que a gente não está muito acostumado a ver nessas literaturas quase pop, né? Outra pessoa que eu gostaria de citar
e aqui eu vou fazer um pequeno pupurri mesmo, é a Tatiana Nascimento. Para mim, a Tatiana é um acontecimento dentro desse pensamento contemporâneo, né? Porque, além de ser uma grande poeta, uma compositora e uma cantora, a Tatiana também é uma teórica provocativa, muito freiriana, e que desestabiliza, tanto em termos de linguagem, quanto em termos de metodologia, e também no modo como ela... digamos assim, nos meios de difusão que ela usa para o seu pensamento teórico, né? Porque ela usa muito o Instagram, por exemplo, para fazer isso, né? Mas isso não significa que suas metáforas sejam menos elaboradas, ao contrário, eu acho que a Tatiana tem metáforas elaboradíssimas sobre corpos e sexualidades dissidentes e preto-centradas, né? Mas, além disso, ela também trabalha com a reformulação da própria linguagem. Então, a Tatiana, ela cria realmente um espaço que é fenomenal mesmo, é um fenômeno realmente dentro da literatura. Uma outra mulher que eu tenho acompanhado muito trabalho é a Diana Salu, que é uma quadrinista, artista visual. Ela tem um livro que se chama Cartas para Ninguém, e ali naquele livro ela cria um lugar possível de existência afetiva e de trânsito, eu acho que eu posso dizer teórico, poético, entre os quadrinhos, a poesia, uma espécie de romance epistolar, né? A Diana, ela vai criando esses espaços metafóricos e imagéticos de desertidão e abandono, mas que estão habitados por essa magnífica existência de ser quem ela é. Então, é alguém também que cria um espaço que eu tenho acompanhado muito. E, por último, e aí eu retomo para finalizar, eu queria citar a Cidinha da Silva, que também é uma artista múltipla, aliás, que ocupa não só um lugar de pensadora e de artista, mas de teórica também, e de editora e de livreira, e que tem um olhar atento também para as formas de produção da literatura contemporânea e sua permanência, né? A Cidinha, desde desse lugar múltiplo, né, e livre também, eu acho que a Cidinha é muito livre para dar as suas opiniões e para construir a sua literatura e a sua teoria, né? E ela realmente construiu isso para si, né? Ela faz, dentro das crônicas e da teoria, ela é capaz de falar sobre os mais diversos aspectos do contemporâneo, né? E outro dia, a Cidinha me perguntava, né, num outro debate, sobre essa ideia realmente de temática, e comparava um pouco com a ideia de recorte racial, e de como essas duas coisas elas podem ser armadilhas para nós pesquisadoras e também para nós escritoras, né? E depois eu me lembrei de um texto dela, e eu vou citar depois, em que ela menciona a história do tigre, do Wally Shunka, eu acho, um autor que é prêmio Nobel, referindo que o tigre não observa nem proclama a sua tigritude, né? Que quando ele está em perigo, o tigre simplesmente ataca, né? O tigre está nessa posição, né? E a Cidinha usa essa metáfora para pensar sobre como o sistema racista coloca na mesma prateleira e trata como categoria monolítica a mulher negra na literatura, né? Sendo que a mulher negra é um grupo amplo e diverso, né? Uma categoria muito ampla e diversa de autora, né? E aí eu vou citar o que a Cidinha diz nesse texto dela. O sistema racista vale-se do expediente de agrupamento com o objetivo de dizer que somos a mesma coisa e por isso podemos ser colocadas na mesma prateleira e tratadas como bloco monolítico, mulher negra. Em atitude complementar, existe uma forte tendência de um conjunto de mulheres negras escritoras de se apresentarem coletivamente como estratégia de proteção e fortalecimento. Daí decorrem expressões como: a mulher negra escreve de tal jeito, sobre este ou aquele tema, considerando tais premissas. Como se existisse a entidade, a mulher negra, que nos representa de maneira indistinta. Bom, eu uso esse texto da Cidinha para finalizar e para dizer que o meu pensamento quanto à temática, temática LGBT, temática lésbica, ele se aproxima disso que a Cidinha falou, né? Sobre a literatura produzida por mulheres negras, né? Porque o meu modo de pensar a literatura produzida por mulheres LGBTQIAP
ela não pode ser esse monolito. A gente não pode tratar algo que seja plural e multifacetado como uma temática, como algo que nos traga uma universalidade burra, né? Eu acho que não dá para fazer isso. Não dá para a gente pensar em jogar tudo no mesmo lugar, ou todas no mesmo lugar, né? Literaturas e produções tão potentes e que vão recriar e reivindicar novos modos de estar no mundo, né? E aí, a minha pergunta que fica para esse final, e eu acho que a professora Joana também respondeu um pouco isso, quer dizer, provocou bastante, né, a gente pensar sobre isso, né? Que mundo teremos para ver daqui para frente, né? E que tipo de estar no mundo a gente vai conseguir ter daqui para frente, pós-pandemia, e que mundo a gente vai poder narrar a partir de onde a gente está e com as ferramentas que a gente adquiriu no decorrer desses anos que, no início da fala, a professora Joana muito bem contextualizou. E eu encerro aqui, gente. É isso. Muito, muito obrigada. A gente agradece, Natália. Uma fala dessa só faz a gente querer cada vez mais lutar e reivindicar essa representatividade, né? A gente precisa falar da gente, a gente precisa falar de nós, é isso que é essencial. A professora Joana já está aparecendo aí na imagem, nós tivemos muita interação no chat, as pessoas realmente impactadas com a exposição das nossas convidadas. Tivemos algumas perguntas, mas antes de colocar as perguntas para jogo, eu gostaria de fazer a leitura de alguns comentários, né? A gente tem muitos docentes, muitas professoras da Universidade Federal do Sul da Bahia assistindo essa exposição, muitas estudantes também, meninos e meninas, os técnicos em educação, então a gente tem uma coletividade bastante interessante da UFSB aqui, e comentaram, por exemplo, a professora Lilian Reichert, né, dentre as várias atrocidades, lembremos também a negligência do Estado em relação às mulheres grávidas, principalmente as mulheres pobres, nordestinas e as negras, durante o surto de Zika vírus. E só agora foi aprovado o benefício, né, para essas mulheres, para essas crianças, com uma série de questões para as crianças com microcefalia. A professora Fran, quanta potência a fala da professora Joana Maria Pedro, que maravilha. A Maria Inês, que é assistente social aqui da UFSB, dados do Reino Unido mostram que a produção acadêmica de mulheres caiu, enquanto a de homens cresceu durante a pandemia. Provavelmente que isso esteja acontecendo aqui no Brasil também, né? A gente tem uma pergunta, para a professora Joana Maria Pedro: como a senhora entende a importância histórica e os possíveis reflexos do movimento Ele Não, que levou tantas mulheres às ruas? Tem alguns desdobramentos visíveis. Eu vou fazer um bloco de questões, e aí a gente tem meia hora, a gente tem bastante tempo ainda para discutir. Então, essa foi uma questão. Uma segunda questão, feita pela professora Lilian Reichert: como chegarmos nas mulheres pobres com informações relevantes sobre direitos, se prevalecem valores conservadores e religiosos que muitas vezes impedem o diálogo, ou mesmo causam situações desagradáveis e perigosas para elas em seus lares e grupos sociais. E uma última questão, para fechar esse bloco, a Gabriela Souza pergunta, né, a Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, faz o seguinte questionamento: o que a humanidade fez da fêmea humana? E na tentativa de responder esse e tantos outros, ela faz uma trajetória do papel da mulher ao longo das sociedades. Isso me causou, eu estou lendo pela Gabriela, né? Isso me causou muita angústia por observar que mesmo com tantos avanços, nós ainda estamos muito longe de uma sociedade minimamente ideal para a gente. Então, eu queria ouvir da senhora qual a sua opinião sobre o que a sociedade fez da fêmea humana e como fazer para conseguir alinhar as nossas expectativas e vontades para que nossa luta consiga abarcar a todas as mulheres, enfim, para que a gente possa evoluir,
né, enquanto sujeitos nesse mundo. Quando a professora Joana terminar, eu passo as outras questões para a Natália e a gente fecha um bloco específico para cada uma, pode ser? Passo. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que eu gostei demais de escutar a Natália. Não tinha tido essa oportunidade ainda, como eu disse, apenas tínhamos lido trechos do trabalho dela, e eu gostei demais de ter ouvido, quero ler muito mais agora, quero saber um pouco mais. Eu andei orientando alguns trabalhos, queria, inclusive, citar aqui uma orientanda, que, aliás, ela já não é mais orientanda, ela já defendeu a tese dela, que é a Fernanda Nascimento, que trabalhou. Na verdade, ela trabalhou com a identificação de mulheres lésbicas com personagens da mídia e das músicas e da cultura. Mas uma das partes do trabalho dela foi justamente essa geografia dos lugares na cidade de Porto Alegre. Que lugares são esses que são frequentados? Que lugares as pessoas são aceitas, onde não são, como se rearticulam, para onde vão, e as divisões, inclusive, dentro entre essas pessoas, por classe, por raça, até mesmo por questões de futebol, né? Então, eu fiquei muito feliz em te ouvir. Eu só queria começar dizendo isso. Então, das perguntas que foram feitas, a primeira delas foi essa aqui, sobre a importância do ele não. Os dois primeiros comentários foram sobre a questão do Zika vírus, né, com as mulheres, e também o problema das mulheres grávidas no Brasil com a pandemia. E também o fato de que as mulheres acadêmicas estão conseguindo fazer muito menos coisas, muito menos produção científica do que os homens. É claro, sempre lembrando que mulheres acadêmicas também não é um bloco homogêneo, certo? Estamos pensando em mulheres, em princípio, casadas ou em vivência com companheiros, com companheiras, principalmente com companheiros, onde especialmente não tem divisão, com filhos, sem filhos, tem várias graduações. Mas, sim, possivelmente, aqui no Brasil, nós também devemos ter tido essa diferença. Mas a pergunta que foi feita foi a importância do ele não. Eu participei do ele não e vi a crítica que foi feita no campo da esquerda. Sabe, a sensação que eu tive era de que se acredita que as mulheres são também um bloco homogêneo. E elas não são. Ninguém é. E mais, se colocou nessa categoria ampla, mulheres, a salvação de uma coisa, que era como se o Brasil fosse salvo pelas mulheres. Aí eu pergunto, quem, como, se durante tanto tempo são elas as excluídas? Se os próprios partidos, aliás, o ele não foi criticado por partidos aliados, pessoas dentro dos partidos de esquerda, dizendo o quanto, ao invés de ajudar, teria piorado. Eu diria que é uma outra questão. Tem uma autora que eu gosto muito, a Sara Ahmed, que nós estamos lendo, acabamos de ler no laboratório. Eu digo ler porque a gente faz leitura coletiva, né? E ela nos lembra que quando a gente vai lutar com alguma coisa, essa coisa endurece. É como se criasse muro. Foi isso que o ele não fez. Mas então, se não, é óbvio que quando as mulheres dizem não, dizem ele não, imediatamente o outro lado se organiza para combater. Mas então, a alternativa era não fazer nada? Eu achei ótimo que se tenha dito com todas as letras, ele não. Isso nos conseguiu muitos apoios. E, inclusive, se não conseguiram destruir todas as poucas conquistas que conseguimos fazer
nos governos deste início do século XXI foi porque sabem que as mulheres estão atentas, e não só no Ele Não. Houve várias manifestações em vários momentos, as mulheres estiveram presentes nas ruas, e especialmente muitas mulheres negras estiveram presentes nas ruas. Então, isso tem uma repercussão muito importante. A gente não pode avaliar um movimento só porque no primeiro momento a gente não conseguiu o quê? Que o candidato que se queria ganhasse? As coisas não são assim, pelo contrário, o fato de a gente ter se movimentado fez com que o outro lado se organizasse. É evidente que isso iria acontecer. Como chegaremos nas mulheres pobres com informações? Olha, eu acho que isso aqui é uma coisa bem mais complicada, mas a gente não pode deixar de fazer isso. Eu vou dar alguns exemplos do que já foi feito e que está sendo feito. Tem vários trabalhos trazendo as mulheres para serem, por exemplo, as promotoras populares. Por exemplo, que é justamente isso, que é ensinar os direitos, que é perceber como ajudar os demais. Eu tenho percebido aqui em Florianópolis, em várias regiões, as lideranças que as mulheres têm nas comunidades. Elas são lideranças. E é interessante como as religiões evangélicas souberam articular isto. Elas souberam utilizar isso. A gente precisa aprender a fazer isso também. A gente precisa, na verdade, nós éramos governo, certo? Eu não estava em cargo nenhum, mas eu sabia que aliados estavam no governo. Então, a gente abandonou um bocado isso. Nós precisamos voltar lá. Nós precisamos levar alguma coisa. Nós precisamos estar presentes. Não para dizer a elas como é que elas devem se fazer, mas dar condições de procurar aquilo que precisam, a lutar pelo que precisam, a lutar porque precisa passar uma máquina na rua, por calçamento, coisas mínimas que fazem parte da necessidade do dia a dia, a água, a luz, a creche para o filho, o emprego, ou seja, mil maneiras de se encontrar, de se aproximar, sem ilusões. As mulheres dos anos 70, elas iam para as fábricas e iam para as comunidades, levando jornais feministas, por exemplo. Faziam reuniões com as mulheres. Os grupos de mães, elas frequentavam. Está na hora da gente voltar para esses lugares. E eu acho que esse projeto, como esse das procuradoras, como esse que levam saúde, que levam informações, é preciso a gente retornar. Perguntaram sobre a Simone de Beauvoir, de que ela teria discutido de como o que a humanidade fez da fêmea humana. Pois é. De que cultura você está falando? É bom a gente perguntar. A fêmea humana, ela não é também uma homogeneidade. As culturas são muito diversas. Uma coisa é a cultura que a Europa levou para a América, levou para a África, levou para a Ásia, levou para a China, levou para diferentes lugares do mundo. Outra coisa são as culturas locais, um pouco mais, um pouco menos, essas relações de gênero. Por isso que a ideia de relações de gênero é importante. Elas não são iguais, elas não têm os mesmos sentidos. Então, quando a Simone pergunta o que a humanidade fez da fêmea humana, ela está se referindo muito mais às mulheres europeias, sobre a qual ela está falando.
É bom a gente lembrar disso. E perceber, e aí agora eu vou citar a Simone de Beauvoir, que nesta nossa sociedade ocidentalizada, europeizada, nós temos lutado por conquista de direito e estamos o tempo todo sob ameaça de perdas. Isso não... As feministas, as historiadoras feministas já mostraram em várias ocasiões. Está na hora de terminar, não é? Então, e por último, como é que a gente se junta para a luta? Eu quero de novo... Eu estou batendo numa tecla só, eu sei, mas eu quero só lembrar que as mulheres são diversas. De novo. Então, em alguns momentos, em algumas lutas, nós vamos nos juntar. Nesse momento, por exemplo, falar de violência contra as mulheres junta muita gente, inclusive as mais conservadoras, porque elas também têm filhas. Elas também não querem que os companheiros matem suas filhas, certo? Junta as evangélicas, junta até os fundamentalistas. Eu quero só lembrar que tem algumas coisas que dá para juntar. E tem outras coisas que não dá, que as coisas levam um pouco mais de tempo. Então, como é que a gente junta para lutar? A gente junta para lutar aquilo que neste momento a gente consegue e continua o trabalho para ir juntando mais gente em outras lutas que a gente quer levar. Eu paro por aqui porque eu sei que já extrapolei o tempo. Tá ótimo. Maravilhosa. Natália, tá por aí? Vou passar agora o bloco de questões. A primeira questão, Natália, da professora Milena Magalhães, ela pergunta como é o teu processo de elaboração das personagens dos teus livros, né? Como é esse movimento de criar essas personagens, essas mulheres tão fortes das quais você fala, e em momentos tão diferentes, né? E aí eu faço uma complementação vindo a partir da leitura do teu livro Amora, porque você fala da experiência das mulheres, das várias mulheres que você fala no teu texto, em momentos diferentes da vida dela, né? Não é só na parte do sexo, do beijo, mas fala da descoberta, fala da separação, fala da morte, né, das experiências das mulheres nos vários momentos da vida dela. Então, como é esse processo de elaboração das personagens? Segundo, como lidar, da pergunta do Flávio, como lidar com os discursos machistas e misóginos ao levar as discussões de gênero e diversidade sexual para a sala de aula, e aí a gente coloca a literatura, né, nessa discussão, porque a literatura ela vai para a sala de aula, ela é discutida, ela é objeto de interesse nas escolas e obrigatório nas escolas. E uma pergunta minha, qual o papel da literatura para o rompimento do fetiche da mulher lésbica que ainda permeia, né, esse imaginário masculino, já que, né, as mulheres são o principal objeto da sua análise. A gente tem 10, 12 minutinhos para análise. Passo. Estava anotando aqui. Desculpa, pessoal, é que eu estou roteando a internet do meu celular e meu celular acabou a bateria, eu tive que colocar ele na tomada. Mas, enfim, eu vou responder a pergunta da professora Milena, eu acho que foi, né, junto com a da Lívia, né, que é, então, como eu elaboro as minhas personagens e qual o papel da literatura para romper, então, essas representações mais fetichizadas, né, e porque eu respondo junto porque, para mim, essas questões estão conectadas, né. E justamente isso, né? Como eu quero fugir dessas ideias de temática, como eu quis fazer isso, pelo menos com a Amora, e como eu tomei isso como plano, como projeto de literatura dentro do que eu escrevo. Tem uma coisa que, para mim, eu conversava com o Samir Machado de Machado, que é um escritor
que também é gay e tal. E aí a gente estava conversando, e ele disse que desde uma determinada data ele decidiu que nos livros dele sempre teria um protagonista gay, né? E eu falei que a partir do Amora, e no meu primeiro livro também essa questão da lesbianidade, ela está ali, mas como meu primeiro livro, ele é muito mais de construções mais líricas do que de personagens e histórias mesmo, narrativa, isso não aparece muito. Mas a partir do Amor eu faço essa escolha de que todas as minhas personagens, elas são lésbicas, todas as minhas protagonistas ou personagens principais do que eu faço, do que eu escrevo, elas são lésbicas. Se elas estão naquele momento, né, em relacionamentos, ou se elas estão em performances de sua sexualidade, ou como elas estão se apresentando identitariamente, se elas estão num momento de conflito, isso é outra questão. Mas tudo isso vai ser permeado pela decisão primeira de que todas as personagens são lésbicas, né? Isso, para mim, é um recurso tanto político quanto estético. E pensar a partir dessas personagens, pensar a partir... E por que é estético, né? Porque eu estou pensando isso a partir de um lugar, a partir de um estar no mundo. E eu digo de um que é o meu, mas que me faz... e aí é a maravilha da ficção, né? A maravilha das narrativas e das criações. A gente pode fazer todos os deslocamentos que a gente achar possível, né, que a gente conseguir elaborar e imaginar para essas personagens. Então, a partir daí que eu construo essas personagens, e muito das histórias do Amora, elas vieram a partir da criação das personagens mesmo, né? Porque eu queria, por exemplo, apresentar personagens velhas, em relacionamentos já de uma vida, e, por exemplo, assim, fugindo um pouco, né, dos estereótipos, né? E personagens crianças, porque, por exemplo, as infâncias queer, as infâncias LGBT, elas não são contabilizadas quase na literatura, nem as adolescências um pouco mais. Mas para o adolescente LGBT é bizarro, porque a gente meio que tem que viver uma em duplicidade, assim, né? E eu acho que isso melhorou com os anos, obviamente. Mas eu, que fui uma adolescente nos anos 90, eu vivia uma vida externa e uma vida na minha cabeça, uma vida tentando elaborar e mirabolar também quem eu era e como eu me apresentava para as pessoas, não mencionando questões de sexualidade, ou pelo menos, né, escondendo alguma parte delas, enquanto todos estavam fazendo isso, né? Ou pelo menos a gente achava que sim. Então eu parto disso, né? E eu acho que partir desse lugar, ele te dá essa possibilidade de pensar questões outras, né? De eliminar, talvez, esses fetiches, justamente porque essa partilha é de uma vontade ou outra, né? É de pensar outras questões. Se todas as minhas personagens são lésbicas, elas são lésbicas quando elas atravessam a rua, quando elas pagam uma conta, quando elas sentam numa cadeira, quando elas estão no almoço de família. E uma coisa, o meu livro acabou de sair nos Estados Unidos, tem 2 meses, e uma coisa que as pessoas estão apontando muito é que as minhas mulheres lésbicas, elas pouco estão sozinhas, elas sempre estão em relação e quase sempre numa relação de família, né? E para mim isso era muito importante, porque essas relações familiares, elas são capazes de apresentar algumas tensões, né? Uma relação de mãe e filha, de pai e filha, de avós, de tia, né? Também tem essa cumplicidade entre mulheres da família, enfim. Ou mesmo os atritos, né? Não só as cumplicidades, os atritos também, né? E para mim isso era importante. Então acho que para mim a elaboração ela parte daí, e eu acho que esse tipo de elaboração ela tem um papel fundamental, sim, em romper com essas imagens de fetiche, né? Porque ela cria outros espaços realmente. Então, acho que isso complementa, né?
Agora, sobre como lidar com os discursos machistas e misóginos, né, ao levar coisas de gênero para a sala de aula. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa estar corrente no debate, estar munido de não só de teoria, mas munido de prática, né? A gente precisa estar preparado para questionar quando qualquer coisa acontece, né? Para questionar, para pôr os alunos, ou sei lá, a quem quer que seja, numa situação de desconforto, talvez de se pensar como misógino, como homofóbico. Eu acho que essas situações elas têm que ser expostas porque a gente precisa aprender, a gente precisa se educar em uma série de debates políticos, sociais e teóricos. Então, assim, nós, professores que estamos em sala de aula, a gente precisa ter essa responsabilidade de andar sempre munido, né? E não só teoricamente, mas, como eu disse, nas nossas práticas, para conseguir fazer esses apontamentos e para conseguir colocar essas situações em perspectiva, né? Para ter uma partilha de aprendizado mesmo. Eu acho que é só isso que eu posso dizer, assim, como conselho, porque é o que eu tento fazer. Né? É o que eu tento fazer. Natália, chegou uma perguntinha aqui, assim, daquelas que você tem 1 minuto para responder, porque ela não pode deixar de ser feita, a audiência pediu mesmo. Tá bom. Queria saber se no mapeamento, que você realizou um mapeamento sobre, nas suas pesquisas, nos seus estudos, se você considerou as escritoras que têm publicações em grandes e pequenas editoras e também aquelas que publicam exclusivamente em mídias digitais. A Milena pergunta. Sim, estão consideradas essas, porque são escritoras, né, se entendem como escritoras, estão publicando, e essas publicações, às vezes, elas circulam muito mais. E também considerei escritoras que publicaram em coletâneas, por exemplo, né? A gente tem aí algumas coletâneas muito importantes nos anos recentes, né? Que trouxeram alguns nomes que, em pouco tempo depois, já tinham um livro publicado. Então, por esse motivo, eu resolvi considerar essas mulheres também. Eu vou aproveitar que você está com o vídeo ligado e já peço para que você faça as suas considerações finais. A gente já está chegando, infelizmente, no final dessa mesa maravilhosa, que eu passaria 5 horas aqui discutindo e debatendo com vocês. Então, considerações finais e depois a professora Joana. Certo. Bom, pensando em tudo isso que a professora Joana trouxe, né, e fazendo talvez um cruzamento com o que eu tenho pensado de literatura, e pensando nesse espaço que me foi gentilmente oferecido com o convite da professora Milena, eu só posso estar feliz hoje, depois dessa mesa, de pensar que a gente tem evoluído, não sei se evoluído é a palavra certa, mas que a gente tem se desenvolvido, ou desenvolvido pelo menos dentro desse modo de pensar as coisas, né? E talvez justamente por toda essa pressão que temos vivido nos últimos anos, nessa pressão política e social. Vocês falavam do movimento Ele Não, né? Eu lembro que eu escrevia para um jornal e a minha coluna dele não foi o motivo pelo qual eu pedi demissão do jornal por qual eu escrevia, né? Quer dizer, demissão não, mas eu saí, né? Eu me desliguei do jornal e não quis mais ser cronista. Tamanha a onda de ódio que veio em função dessa crônica que eu escrevi. Então, realmente, assim, eu acho que esse movimento ele foi importante. E eu acho que todos esses movimentos de enfrentamento, e aí eu digo desses espaços, como esse que a gente está agora, são sempre muito importantes e eles sempre me deixam com algum contentamento de habitar esse mundo nesse momento. Então, quero agradecer a Lívia e a professora Joana por estar partilhando esse espaço. Obrigada. Professora Joana?
Oi. Então, opa, eu acho que eu não consegui destravar, destravou. Eu também quero me despedir agradecendo pela oportunidade de conversar e principalmente de conhecer você, Lívia, e conhecer a Natália. Eu aprendi muito, eu sempre gosto de aprender muito, eu acho que essa é uma das coisas que nos mantém vivas, não é? E teve uma pergunta sobre como lidar com o machismo e a misoginia em sala de aula. Eu quero concordar com a Natália e quero lembrar que a gente não pode se amedrontar nem desistir. É com isso que as pessoas contam. Como professora, como professores na sala de aula, encontrar sempre maneiras de colocar essa temática em diferentes materiais, em diferentes discussões. E ainda queria lembrar da importância da literatura, trazendo personagens que têm vida, que têm essa concretude que as pessoas sentem e se identificam. Isso é muito importante. Então, há mil maneiras de a gente estar levando essas temáticas para a sala de aula e para o público em geral. É isso. Eu agradeço novamente pelo convite, foi muito bom, eu gostei muito, aprendi muito. Obrigada. Eu peço para que a professora Joana se mantenha na tela, peço para que a Natália ligue também a sua câmera para a gente se despedir da nossa audiência aparecendo e dando tchau para todo mundo. E, mais uma vez, eu agradeço demais, demais, pelo aceite da Natália, pelo aceite da Joana, e esperando que nos vejamos em breve, eu me despeço e passo a bola para a Milena. É com você, Milena. Gostaria também de agradecer muitíssimo a professora Joana Maria e a Natália. Eu falei aqui nos bastidores para a Lívia que se eu não voltasse é porque eu estava com a cara muito inchada de chorar. Eu fiquei muito emocionada, né? Nós estamos no 3º dia do seminário e tem sido, de fato, assim, um jogo de emoções, mas e ouvir vocês hoje voltou de novo, assim, toda essa emoção que tem sido mesmo, pensar esse seminário, organizar e vê-lo, né, se realizando com toda essa força, sabe? Eu digo assim, eu nunca sei fazer perguntas quando eu estou assistindo, né, essas lives que nós temos visto muito, né, na quarentena, porque eu digo assim, eu entro num estado de escuta, né, fico tão embevecida que fico... e realmente foi exatamente isso que aconteceu agora, então eu gostaria mesmo de agradecer muitíssimo e agradecer também a presença de todas e de todos que ficaram aqui até agora e lembrar que daqui a pouco, né, logo que eu parar de falar desse modo abestado, como eu estou falando aqui, tiete, fã, né, da Natália e agora da professora Joana, nós vamos ter intervenção artística, como eu disse, Baiano Odoiado de Santos, estudante da UFSB, que tem uma duração de 5 minutinhos também, e logo mais, às 19 horas, né, a gente vai ter a nossa 3ª conferência, com o professor Jailson Bittencourt de Andrade, com o título O Lugar Sem Lugar da Ciência no Brasil Contemporâneo. Aguardamos vocês até daqui a pouco. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, Joana, Maria. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Lívia, obrigada pela mediação maravilhosa. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. Eu estou muito honrada, de verdade. Muito feliz. E a gente continua vendo no YouTube, é isso? Para ver a apresentação artística? Isso, não, a apresentação ela vai sozinha. A gente não precisa ficar aqui, não. Se quiser sair da sala, já está liberada já. Mas cada Beijo. Tchau. Um abraço, Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigada.